Fala pessoal, Martinelli aqui, nós estamos aqui mais uma vez conectando histórias e hoje eu tô com um cara aqui na minha frente que você com certeza vai reconhecer muito dos fatos, das histórias que a gente vai contar aqui nessa mesa. Tô aqui com Eduardo Retondaro, é isso mesmo? Isso, Eduardo Retondaro. E Retondaro vem italiano. Meu falecido avô. O Martinelli também é italiano. Que legal, cara, ter você aqui. E a gente vai falar bastante de algumas coisas. O brasileiro, ele é fascinado por esporte, né? Sim, sim. O brasileiro, ele gosta dessa coisa da vitória, da competitividade, né? Da alegria. E o futebol sempre foi muito ligado à história do Brasil. Apesar de ter vindo da Inglaterra, o brasileiro assumiu esse papel, né? À frente do futebol. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que tem aqueles 11 caras dentro do campo, mas, na verdade, todo o trabalho para o resultado que acontece naqueles 90 minutos acontece lá de fora. Nos bastidores, exatamente. Nos bastidores. E o Eduardo faz parte disso, né? Dessa história que acontece nos bastidores. Eu li um pouco assim da sua história e uma coisa que me chamou muita atenção é que o cara com quem você compunha, né, a equipe e tudo mais, é o Newton, né, que é famosíssimo, reconhecido mundialmente. Inclusive eu vi lá, ele divulga, né, live, as coisas suas. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de conviver ali com o Newton, cara que, às vezes, se você não ligou o nome à pessoa, o Newton é o cara que conseguiu fazer o Ronaldo Fenômeno, exatamente, né, estar pronto para trazer uma Copa do Mundo para o Brasil. Tanto é que quando ele dedica o Mundial, ele dedica para a família e para o Newton. Exatamente. Né? É muito interessante isso. E você fazia parte daquela equipe ali. Sim, eu já fazia parte da equipe do Newton. Sim, conta um pouquinho para a gente dessa experiência, da experiência com o Filé, que é o Newton, né? Essa experiência logo de começo, assim, logo de cara, porque ali você estava começando ali já com essa importância de história, de fatos que vão ficar aí para a eternidade aí na história do futebol. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Martinelli. É um prazer estar aqui, contar um pouquinho aí da minha história. Então, eu me formei em 97, né, na Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, e fiz uma prova, em 95 mais ou menos, ainda na graduação, fiz uma prova para entrar como estagiário no Newton Petroni, né? Ele tinha uma casa gigante lá no Recreio de Bandeirante que funcionava a clínica. Sim. Fiz a prova, graças a Deus, passei, né? E fiquei estagiando ali por 1 ano e meio, 2 anos, e assim que eu me formei, ele me contratou. Assim como outros colegas aí que estão rodando. E uma coisa que é importante a gente ressaltar, o Newton é uma sumidade nessa área. Se ele faz esse filtro e te contrata, é porque ele viu alguma coisa ali, né? Ele viu um futuro promissor ali, né? Não foi só o resultado de uma prova, de um teste, né? Graças a Deus. E essas experiências, conta pra gente. Então, eu costumo dizer que na fisioterapia desportiva, né, ela tem um determinado momento que existe a fisioterapia desportiva antes do Newton Petroni e depois do Newton Petroni. E por que eu falo isso com muita tranquilidade? Nessa época, 95, 96, a clínica do Newton, do Filé, já tinha grama sintética para trabalho de propriocepção, caixa de areia de praia, todos os aparelhos de mecanoterapia, dinamômetro isocinético computadorizado, que hoje grande parte dos clubes aí não tem, porque é caríssimo. Então, tudo isso ele já tinha lá naquela época. Ele já estava no futuro. Totalmente no futuro. E ali naquela época, até por conta do nome dele, né, e os artistas e os jogadores famosos só tratavam com a gente lá. E a recuperação era acelerada. É o método dele, né? Exatamente. Método de recuperação acelerada. Newton Petroni, exatamente. Tem, inclusive, um protocolo, eu gosto muito de trabalhar na hidroterapia com atletas, né? O resultado é imediato. E existe o chamado protocolo NIP, Newton Petroni. Ele desenvolveu. Legal. Então, todos os exercícios, ele que desenvolveu. Então, realmente, foi assim na minha vida um marco. É um cara sensacional, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Devo muito a ele. Temos amizade até hoje, graças a Deus, né? E realmente foi um marco na minha vida. Ele vai ser homenageado, né, pelo Fluminense. Vai. E recebeu lá uma cadeira cativa lá na área de ciência. O filho dele, que inclusive eu tive a oportunidade de atender quando era criança na época, está lá como fisioterapeuta, vai puxar o legado do pai. Então, realmente, é o que você falou da Copa do Mundo, Ronaldo dedicando a Copa a ele,
né? Sim. Aquele momento ali, para nossa profissão, foi assim marcante. Sim. Ali a fisioterapia decolou e não parou mais. E era um negócio assim que a fisioterapia ela tinha um olhar muito clínico e tudo mais para a área de acidentes e outras coisas, né? Mas para a área de esporte acho que Não, começa começa a ali. ganhar importância Exatamente, ali, começa né? ali. Começou exatamente naquele momento. E aí explodiu. Sim. Explodiu. Você comentou aí que naquela época ele já estava no futuro, a questão de método, protocolo, equipamento, e muitos atletas já eram acompanhados pelo Nilton Petroni. Só para a gente entender a importância dessa história, e que você fez parte dessa história, né? Eu vi mais ou menos a lista lá, né? Além do Ronaldo Fenômeno, né? Tinha aqui pessoas como o Gustavo Kirk, né? Tenista que representou o Brasil e teve lá questões no quadril, que exige muito no tênis, Sim. Romário, Pedrinho, Elber, Túlio, o Ayrton Senna, né? Então, tem 2 episódios, inclusive Romário. O Romário foi cortado da Copa, né? Ele estava já com a seleção, foi cortado por conta de uma lesão na panturrilha, ele estava no Flamengo na época, retornou para o Brasil, e antes de terminar a primeira fase da Copa, o Romário já estava reabilitado lá com a gente. Já tinha reabilitado, antes da primeira fase. E outra cena marcante para mim é o Túlio. O Nilton trabalhando com o Túlio Maravilha, na cobertura dele na barra, fazendo trabalho na piscina. E todo mundo falando, pô, fisioterapia na piscina, o que é isso? Ele já estava fazendo, ele já estava desenvolvendo o protocolo dele. O pessoal, e é legal essa mentalidade, né? Lá na frente, porque é o que ele fazia lá, que às vezes era até o pessoal tentando entender o que esse cara está fazendo, isso aí não vai dar resultado, e na verdade Sim. já fazia parte do futuro, porque hoje se fala muito, se faz muito. Exatamente. Né? E além de ser muito exigente, ele também, em relação à cobrança, né? Um detalhe que marcou muito também, porque nós ficamos fora da piscina orientando o atleta, né? E são exercícios de difícil execução, alguns, né? E a gente vai, olha a postura, contra o abdômen, não sei o quê. Ele falou, amanhã todo mundo com roupa de mãe que vocês vão ter que fazer para sentir na pele a dificuldade. Saí de lá morto, mas valeu a pena. Valeu a pena. Mas é legal porque, assim, ele é o tipo do cara líder mesmo, totalmente, né? E é um cara totalmente... se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar muito dele, mas eu quero falar também um pouquinho da sua história, porque você ali, a gente pode falar que você teve uma oportunidade de, assim que saiu, né, da graduação e estagiando ali com ele, já contratado por ele, essa experiência toda ali ao lado dele, inclusive na recuperação do Ronaldo e tudo mais, e de tantos outros atletas ali, eu acho que esse discipulado, essa forma, né, de aprender muito perto com ele, trouxe grandes benefícios para sua carreira também, né? Muito. Eu queria que você contasse agora um pouquinho das experiências do Eduardo, né? Eu vejo aqui vários países, né? Vejo aí uma andança fora, e eu queria trazer um pouquinho disso aqui. Acho que começando lá por Milão, né? Em 2001. Sim, 2001. Essa experiência realmente é uma coisa levar para o resto da vida, né? Estava recém-formado, né? O Ronaldo tratava com a gente lá às vezes, mesmo na Inter de Milão, quando infelizmente teve aquela fatalidade, né? Aquela lesão que todo mundo assistiu, a gente sentiu a dor dele, né? É a lesão mais grave que tem no joelho, ele teve nos dois, né? Sim. Depois teve no joelho esquerdo e rompeu, e todo mundo falou, acabou a carreira, ainda mais naquela época, né? Não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas aí o Filé assumiu e falou, não, vou comprar o barulho, você vai voltar a jogar futebol. Aí foi para a Itália, e aí numa dessas conversas, né, por e-mail, enfim, ele chegou e falou, pô, Dado, se você quiser passar um tempo aqui, inclusive para me ajudar, que eu precisaria de ajuda, você fica aqui em casa, você só pagaria a tua passagem. Eu na hora falei, não lembro como arrumei o dinheiro, não me lembro mesmo, mas falei, vou, com certeza, vou. Aí fiquei lá algumas semanas com ele, foi assim uma experiência maravilhosa. Sim. Inclusive uma que me marcou no primeiro dia nosso lá, a Pinetina, se eu não me engano, o nome do CT da Inter de Milão. Aí o Ronaldo falou, a gente vai dar uma corrida, vamos dar uma corridinha, um trotezinho. Ele já estava numa fase mais avançada da reabilitação, né? A gente foi dar uma corridinha, eu ainda torci o tornozelo, tinha umas pedras lá soltas. Sim. Aí o Filé tratou do meu tornozelo, ficou inchado. Que legal. Cara. Enfim, mas foi uma experiência sensacional. E já vi ele, que era uma estrela já na Itália, era um timaço.
E eu lá almoçando com aqueles caras, eu falei, gente, eu acabei de... Estou nas fraldas ainda e estou aqui com vocês, entendeu? O Ronaldo. Sim. E foi, assim, uma experiência sensacional. Foi a primeira, né? A primeira, assim, que já me deixou muito feliz e muito satisfeito, assim, no fundo da alma mesmo. Foi um divisor de águas. E acho que aprender a fisioterapia, né? Que provavelmente já era uma vocação para você, é uma coisa. Agora, aprender e ter a oportunidade de estar como caras, né? Nossa. Direcionando, como filé, e ter pessoas para tratar como Ronaldo Fenômeno, né? É uma experiência que vai marcar, igual você falou aí, Ainda é pro começar resto assim, da vida. Começar assim já... exatamente. Tem muitas pessoas que nem sabem disso, que eu também não sou de falar, de divulgar. E é por isso que a gente está gravando isso aqui, né? Sim. Para a gente contar isso, né? Para a gente falar disso. E depois dessa experiência em Milão ali, depois eu sei que você segue aqui, aí 2002 você tem uma experiência com o Fluminense. Sim, sim. No futebol profissional, né? Fiquei lá um período bom, também no departamento médico. Foi também uma experiência muito boa e que, costumo até dizer, na época, a gente comparando, né, a estrutura do Fluminense com a estrutura da clínica do Filé. Sim. Não dá para comparar. Sim. Na clínica era muito mais avançado, né? E nos anos subsequentes aí, eu lecionei, eu leciono há mais de 20 anos, né? Bacana. Disciplinas na área de ortopedia, desportiva, anatomia, interpretação de imagem, enfim, trabalhando na clínica, porque depois dessa parceria, dessa reabilitação do Ronaldo, melhor dizendo, o Ronaldo fez uma parceria com o Newton, lá na Estácio de Sá mesmo, na universidade, e montou a clínica Físio R9. R9 é a marca do Ronaldo. Que é a marca dele. Que era a melhor e maior clínica de reabilitação da América Latina, né? Na Taquara, lá no Rio de Janeiro. Um lugar assim, alucinante. Então, eu lecionava e trabalhava na clínica. Sim. Clínica gigante, 3 piscinas, uma coisa assim surreal. O Ronaldo é importante a gente falar que o Ronaldo, ele é atleta, né, por gostar, mas é um cara assim, um mega investidor, visionário, totalmente, né? Totalmente. A Nine, a R9, que são as marcas dele, são marcas assim de um trabalho de investimento fantástico. Eu acredito que a clínica ali também era coisa assim sensacional. Todos os alunos, né, graduandos de fisioterapia e formados queriam entrar lá de qualquer jeito, só que o filtro era muito grande. Muito grande. Então, esses anos foram assim, maravilhosos, lecionando, trabalhando na clínica. E aí depois, só mais tarde, que eu fui voltar a ter contato com futebol, direto, né? Sim. Iam os atletas lá, mas em clube mesmo foi em 2011. Sim. 2011. E eu vejo aqui que a experiência, logo depois da experiência ali no Fluminense, na clínica, lecionando e tudo, você dá um voo logo ali na Europa, ali, né? Sim. Na França. Foi em 2011. Aí você passa esse período fora do Brasil também. Isso. Trabalhando lá. E foi uma coisa completamente assim... Fui pego de surpresa, realmente. O Bruno Maziotti, um grande amigo da época também da clínica, grande fisioterapeuta, ele estava no Corinthians na época, ele me ligou, se não me engano, foi dia 31 de dezembro de 2010. Era a véspera de Réveillon. Estava na virada. Eu falei, bom, desejar feliz ano novo, provavelmente. Ele falou, Eduardo, é o seguinte, cara, tem um atleta, o Henrique, ex-Flamengo, zagueiro, está no Bordeaux da França. Ele teve uma tendinose, que é uma lesão grave de adutor, tá? Ficou aqui no Corinthians com a gente 15 dias, tá? Eu consegui melhorar muito ele, mas o clube exigiu a volta dele, depois dos 15 dias. E aí precisa de alguém. Isso. Ele voltou para lá e na semana seguinte me ligou e falou, fizeram uma coisa aqui comigo que eu acho que foi errada, que eu senti por dentro um líquido escorrendo e não consigo nem andar mais. Vem para cá. Aí o Bruno falou, não posso ir, mas eu vou indicar um amigo, tá? De confiança para poder olhar você aí. Aí ele me explicou a situação, ainda falou, são 3 fisioterapeutas lá, no Bordeaux, apenas um sabe que você vai, que é o Jacques, que é o fisioterapeuta da seleção da França. Sim. Por mais que você confie no seu, né? Falei, fisioterapeuta da seleção da França. Falei, mas vamos lá. Aí eu calculei mais ou menos o quê? Umas 3 semanas para resolver essa tendinose dele, né? Chegando lá, quando ele foi me buscar no aeroporto, ele mal andava. Eu falei, isso não é tendinose, não é possível. Era um domingo isso.
Eu falei, Henrique, vamos pedir uma ressonância amanhã. É possível? Ele, não é possível. Vou pedir o médico do clube e a gente vai. Aí, quando a gente foi fazer a ressonância, eu quis entrar, inclusive, para ver as imagens. O médico não queria deixar. Falei, Henrique, eu tenho que ver. Porque, às vezes, a gente já viu muito laudo errado, né? Falei, eu preciso ver o que está acontecendo. Porque o laudo vem depois da avaliação da imagem, né? Exatamente. Se o cara não tem essa experiência, essa expertise... Aí eu falei, não, eu vai tenho que laudar entrar. errado. Aí acabou que o médico deixou eu entrar. Aí o vídeo foi passando da ressonância. Quando eu olhei, falei, não é possível. Eu tinha rompido os 2 adutores, direito e esquerdo, adutor longo. Aí voltou para o clube, aí o médico falou, tem que operar. Eu falei, não opera, você não vai operar não. Porque se você operar, tua carreira acabou. Aqui, isso é tratamento conservador. A gente vai lutar, mas... Aí ligamos para o doutor Joaquim Grava, então médico do Corinthians, que havia tratado ele nesses 15 dias, 2010. Que tinha dado essa melhorada. Exatamente. E o doutor Joaquim Grava também ratificou, falou, não, o fisioterapeuta está com você, eu nem conheci ele pessoalmente na época, falou, faz o que ele falou, não opera, se você operar, acabou a tua carreira. E a gente comprou a briga, e o clube não deixava eu entrar, não deixou eu entrar. E essa rixa era tipo assim, ó, se esses caras tratarem ele melhorar, a gente fica descredibilizado. Foi um período da minha vida que eu nunca sofri tanto preconceito na minha vida como nesse período na França. Mas a gente não conseguia entrar, até que ele foi melhorando. Fazia trabalho na praia, tinha que pegar a estrada para usar areia, enfim. Mas foi melhorando. Eu falei, Henrique, eu não tenho mais estrutura, eu preciso de estrutura para trabalhar com você. Senão a gente não vai dar um passo só adiante. E aí ele ligou para o empresário dele, o Eduardo Uran, se eu não me engano, e falou com o empresário dele, falou, o físio está aqui falando que eu preciso de estrutura, a gente tem que ir para o clube. O empresário dele foi para a França, conversou com o presidente e abriram uma brecha da gente entrar em horários alternativos. A segurança lá abria de manhã cedo ou de noite e foi. Dali, com a estrutura, ele começou a voar. Comecei a fazer trabalho no campo com ele. Eu não me lembro do treinador na época, era um francês, mas eu não vou lembrar o nome. E aí eu falei, Henrique, está liberado, já pode voltar a treinar com o grupo, mas eu tenho que estar aqui. Porque se eles fizerem alguma coisa errada, a gente vai perder tudo. Que foi o que aconteceu anteriormente, já a recuperação dele, lá o que fizeram errado, deu Exatamente. Isso depois de 4 meses e 10 dias. Eu fui para ficar 3 semanas. Né? Mas aí, graças a Deus, recuperou, voltou a treinar, voltou a jogar normal. Falei, Henrique, vou voltar para o Brasil, minha vida está lá, meu filhinho pequeno. Não, ótimo. Me agradeceu, voltei para o Brasil. Isso, maio de 2011, maio. Aí, chegando no segundo semestre, eu voltei a trabalhar na clínica normal, eu estava lecionando, aí me ligaram, eu vi um número, falei, pô, é França, aconteceu alguma coisa com o Henrique. Aí terminou a aula e tal, eu retornei a ligação, falei, Henrique, o que foi? Ele falou, cara, não é nada aqui no adutor não sinto mais nada, mas num treino aqui, caíram em cima do meu joelho, e eu ouvi um estalo, fizeram a ressonância e falaram que eu tenho que operar. Aí eles queriam operar. Tudo. Aí listolaram 5 lesões. Uma lesão de cartilagem, um estiramento de LCM, estiramento no cruzado, menisco e mais uma que eu não recordo, não vou recordar agora. Mas aí eu falei, Henrique, se o laudo estiver certo, não é cirúrgico, é conservador. Isso aí com 20, 30 dias eu recupero. Porque toda cirurgia é invasiva. Sim, né? sim. E às vezes não é a mesma opção clínica adequada. O tratamento conservador é melhor. Às vezes o cirúrgico é melhor. A gente tem que saber tem que fazer essa avaliação, inclusive. Exatamente. Né? E aí ele falou, Eduardo, pelo amor de Deus, vem para cá. Vem para cá, porque senão eles não vão me deixar sair daqui. Eu consegui lá uma licença na faculdade, fui para lá em 22 dias, zerou de novo, ficou ótimo. Aí eu voltei para o Brasil, segui a minha vida, né? Aí cheguei em 2012, o Henrique me liga novamente e falou, Eduardo, o Jussier, ex-cruzeiro, foi multicampeão na época do Vanderlei Luxemburgo e tal, falou que você conheceu aqui, joga aqui com a gente. Tinha alguns brasileiros lá, o Wendel, o Henrique, o Fernando, depois o André, que hoje é conhecido como André Balada, muita gente boa. Foi do Santos. Foi do Santos, exatamente. Época do Neymar, né? Subiu com o Neymar. Ele falou, cara, a gente fez aqui uma conversa e toda hora que algum aqui machuca, não recupera. Eles mandam para casa e tal. E você vê como é a fisioterapia aqui. Não dá para comparar. E a gente queria que você viesse para cá. A gente já falou com o presidente e tal. Falei, vou. Aí fizeram uma proposta bacana para mim. Conversei, eu ainda era casado.
Uhum. Conversei com minha esposa, meu filho pequenininho ainda, não tinha o que falar com ele, que ele não ia entender, Sim. né? Mas fui, e fiquei lá de 2012 a 2014, no clube. Sim. Só que sofrendo um preconceito assim, os caras me olhavam com raiva, uma Sim. raiva mesmo, raiva. E aí, mas deu tudo certo, tanto que Eu acho que a raiva acontecia, Eduardo, porque, tipo assim, o que os caras laudavam e falavam assim, não tem jeito, vai dar errado e tudo, você vinha pro Yamaha, que nem você falou aí, em 22 dias você pôr o cara de pé de novo, jogando, é rendendo. só Acho que fazer os o caras trabalho ficavam correto, loucos, cara. né? Porque o cara falava assim, pô, eu vou ter que rasgar meu diploma porque vem esse brasileiro aí e recupera e faz num... E tanto que, dentro do CT, a primeira vez que eu entrei no CT, na parte central assim, tinha uma piscina, um blindex e tal, piscina aquecida. Eu perguntei ao Henrique, na primeira passagem minha, né? Falei, Henrique, o que vocês fazem aí na piscina? Ele, cara, principalmente no frio, assim, depois do treino, a gente entra aí, conversa e tal. Falei, não, trabalho. Era pra Falou, curtir. nunca teve nada. Nunca deu A piscina era só pra curtir só. E na época que eu fui para lá para o clube, eu usava direto. Sim. Eles passavam assim, ficavam olhando, falavam, o que esse cara tá fazendo aí? Eu também não... Se pedisse ajuda, eu ia até falar, não, o trabalho é assim, assim, assado, mas... Sim, mas nunca Então, eu pediram. sofri muito preconceito, mas fluiu. Aí chega em 2013, primeiro semestre ou segundo, eu não vou me lembrar agora. O Jussier recebeu uma proposta de empréstimo para o Al Lash, um clube de Dubai, Emirados. Sim. Ele falou, Eduardo, já fiquei sabendo que ela não tem fisioterapeuta. Aqui está todo mundo bem. Vamos comigo? Passar pelo menos 6 meses lá? Eu falei, vamos. Aí fui, fiquei 6 meses em Dubai com ele. Graças a Deus não teve lesão nenhuma. Voltamos para o Bordeaux, depois de 6 meses. Seguimos a vida trabalhando e tal. E eu falei com eles, falei, olha, eu não aguento mais de saudade do meu filho. Meu filho realmente era muito pequenininho. Aí eu falei, até o meio do ano, o pessoal, eu vou voltar para o Brasil. Mês de 2014, no caso. Ah, tudo certo. Aí vai chegando lá para maio, junho, Jussier rompe o ligamento cruzado. E para eles é quase que uma rotina, né? As lesões Sim. acontecem por conta é um esporte de alto rendimento, de muito contato, acaba acontecendo, não tem vai jeito, ter é jeito. inevitável. E aí o Jussier chegou para mim e falou, Eduardo, por favor, estende a tua estada aqui com a gente na França, pelo menos até o final do ano, que você já me deixa praticamente reabilitado. E aí você falou, tá bom. Aí concordei, conversei com minha esposa e tal. Fiquei esse segundo semestre de 2014 todinho, né? Voltei em dezembro, o Jussier já praticamente 100% reabilitado. Aí voltei para o Brasil, segui a minha vida, lecionando, atendendo, enfim, trabalhando com atleta. Trabalhei também com o Cícero, ex-São Paulo, no Fluminense, a gente fez um trabalho juntos também. E aí chega final de 2015, né? O Renato Augusto é eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e campeão pelo Corinthians, né? Recebe uma proposta para a China, para o Beijing Guoan, de Pequim. Na época, o Bruno Maziotti ainda era o fisioterapeuta do Corinthians, técnico era o Mano Menezes. Aí Foi a época que o Corinthians tinha dado a decolada. Exatamente. Aí o Renato Augusto, que tem um histórico de lesão absurdo, né? Ele sabe que ele precisa de um trabalho individualizado, senão ele não rende, não mantém. Joga. E ele tem uma confiança no Bruno absurda, no Maziotti. E tem que ter mesmo, porque o Bruno que realmente colocou ele no eixo, né? E ele falou, Bruno, você tem que ir comigo. Aí o Bruno falou, olha, o Mano Menezes está indo para o Shandong Luneng, que é outro clube da China, mas é longe, e vai me levar. Então eu não vou ter como ficar trabalhando com você. Fazendo as duas coisas, né? Se não me engano, eram 2 horas de trem-bala, mais ou menos, de distância. E aí o Bruno falou, ó, eu vou indicar um amigo meu de confiança. Aí me indicou, né? Aí 2016, início de 2016, chegou em Pequim. E aí eu já cheguei lá com o Renato com uma lesão no joelho, era uma lesão de cartilagem. Tanto que eu cheguei do aeroporto, foram buscar no aeroporto, ele morava num prédio que era do lado do estádio do clube, em Pequim, né? Eu só deixei a minha roupa, 11 horas de fuso, estava virado, fui direto lá no apartamento dele, já conhecia, não conhecia pessoalmente, uma pessoa maravilhosa, um amigo que eu vou levar para a vida, ele e a esposa dele. Legal. E aí, dali, começamos uma trajetória, recuperei essa lesão dele, não teve nenhuma lesão muscular, ficamos lá até o final de 2019. 2019, direto. Bom, foi um tempo longo ali. Tempo longo. Foi um cara que tinha um histórico de lesões, né?
Sim, sim. Ficar essa temporada toda é um trabalho muito bem feito. E é um cara que, assim, profissionalmente, dificilmente vou encontrar alguém. Porque, às vezes, ele queria trabalhar até mais. Falou, amanhã, vamos fazer um trabalho na academia, vamos fazer. Eu falei, calma, amanhã não pode. Sim, segura vamos a tua devagarinho. onda e tal. Mas, enfim, praticamente de domingo a domingo a gente trabalhava. Treino era à tarde, a gente trabalhava pré-treino, pós-treino. Sim. Jogo, pós-jogo, pré-jogo. Estava concentrado no hotel para ir para o estádio, eu ia para o hotel fazer o trabalho de liberação, enfim. Sim. E foi um período, assim, profissionalmente, foi o que mais me deixou confortável e satisfeito, porque um atleta de altíssimo nível, seleção brasileira, disputou a Copa de 2018, né? Uma coisa que, inclusive, me assustou, porque ele estava já na Rússia, fez até aniversário do meu filho em julho, não me lembro, meu filho era pequenininho ainda, mas aí ele gravou um vídeo junto com, porque eu sou vascaíno, meu filho também é vascaíno, ele gravou um vídeo com o Felipe Coutinho no quarto, dando os parabéns para o meu filho, meu filho ficou todo feliz. E aí eu estava na casa dos meus pais, o meu pai chegou e falou, o que houve com o Renato? Eu, não sei. Pô, apareceu aqui que ele está com lesão no joelho. Falei, não, cara, ele foi para a Rússia zerado. Aí eu liguei para o Bruno Maziotti, que era então fisioterapeuta da seleção na época. Falei, Bruno, o que houve? Pô, o pessoal aqui não respeitou que ele estava vindo da China, que a intensidade não é tão grande, e ele está com uma lesão de cartilagem na patela. Se bobear, vai ser cortado. Falei, não fala isso não. Anos de trabalho para isso. Sim. Acabou que o Bruno conseguiu recuperar ele, mas aí ele ficou no banco. Perdeu a Copa, porque de todos os jogos das eliminatórias, ele jogou como titular. Todos. E era o titular absoluto, né, do Tite. Mas aí, com essa lesão, ficou no banco. Entrou lá contra a Bélgica, fez um gol, quase fez segundo de empate, que todo mundo lembra, mas... Tanto que dali ele mesmo fez uma ruptura. Falou, a seleção brasileira não quero mais. E isso é frustrante para a cabeça do atleta, é muito frustrante, né? Porque ele sabe o quanto ele rende em campo, né? Ele sabe o resultado que ele pode trazer, né? Um cara do tamanho dele, e saber que está pronto e não ir para o campo. E período de eliminatória sul-americana, 15 em 15 dias tinha eliminatória. Então, o jogador que jogava na Europa, pegava o voo da Europa para a América do Sul. Ele tinha que pegar um voo da China para a Europa, da Europa para a América do Sul. Sim. Ficar lá uma semaninha e voltar. Então, foi assim, muito trabalho para ele chegar na Copa. Muito trabalho, muita dedicação. Infelizmente, aconteceu isso. Sim. Antes da gente falar do seu momento atual, né? É uma pergunta brasileira, né? Para quem assiste a gente aí, a gente está vendo todo o cenário da seleção, a gente olha para a seleção e, inclusive, a gente faz essa relação com a figura do Neymar e essa sequência de lesões, né? Você, que é um cara que tem toda essa vivência e tudo, como que você definiria essa sequência de lesões, não conseguir manter ritmo? Eu te confesso que quando eu vi isso ontem, no noticiário, deixou extremamente triste, porque algumas pessoas que são de fora, mas o cara está milionário, mas o cara não precisa mais disso e tal. Sim. Se ele está ainda no futebol, é porque ele quer. Ele não precisava mais. Exato, não precisa. Nas gerações aí que ele vai ter. E eu acredito, é uma suposição, porque não trabalho diretamente com ele, mas eu acredito que essa lesão que ele teve agora foi fruto de um desequilíbrio muscular, porque é muito comum acontecer isso. Ele ficou muito tempo parado, mais de um ano parado. Então, para voltar com a musculatura 100% equilibrada, não é fácil. E, querendo ou não, são atletas que têm um rendimento diferente da gente que joga pelada no final de semana. Sim. E o cara que joga pelada que é o crítico, né? Que fala, não, isso é balada, isso aí é não sei o que, mas não entende. Não entende. A questão muscular. O músculo tem uma memória, né? Sim, exatamente. Tem toda uma questão, um ano parado para voltar. É muito tempo. Aí ele quer impor o ritmo que ele estava acostumado, mas a musculatura não tem isso. É difícil. Você, como fisioterapeuta hoje, você acredita que se fizesse um bom trabalho com o Neymar e tudo mais, ele seria um cara que faria diferença na próxima Copa do Mundo? Eu acho que faz ainda. Não conheço o fisioterapeuta particular dele, que, na verdade, todo atleta de ponta, né, no futebol, que vai jogar na Europa ou em outro mercado, leva o seu fisioterapeuta. Porque é um cara de confiança dele, né? Sim, eu é o cara falo que prepara ele. Com toda a humildade do mundo, fisioterapeuta desportivo, o melhor do mundo é o brasileiro. Ponto final. Não tem o que discutir.
Então, eu tenho certeza que o profissional que está com ele é de excelência, mas o acaso acontece, Sim. né? Provavelmente ali deu uma pisada errada, acelerou um pouco errado e aconteceu. E por conta até da história, né? O histórico dele como atleta, os caras vão bater, os Sim. caras vão perseguir dentro de campo, vão Apanha bater, muito, né? apanha muito. É um cara que, querendo ou não, não tão leve quanto no início da carreira, né? E acaba apanhando Apanha muito muito. e vai, uma hora ou outra vai Sim. arrebentar, É. né? Não tem jeito. Mas vamos lá, vamos para o momento atual. Hoje, o Eduardo hoje é fisioterapeuta do Vitinho, Isso. né? Ex-Corinthians. Vitinho, ex-Corinthians. E como está sendo esse trabalho? Como que... Então, também as coisas acontecem na nossa vida assim, se a gente esperar, né? Uhum. Eu, na verdade, ano passado, tinha o Alexandre, um amigão meu, estava no Vasco, meu time de coração, falou, pô, Eduardo, provavelmente vai pintar uma vaga no Inter de Porto Alegre, em 2025. Te interessa? Eu falei, me interessa sim, vou. Eu cheguei a jogar a categoria de base e joguei no Inter de Porto Alegre 1 ano. Eu cheguei a ver uma foto que você me mandou. Eu te mandei, né? Então eu falei, pô, vai ser um prazer voltar lá depois de anos. Sim. Aí chegou lá para novembro, o Alexandre me ligou novamente e falou, Eduardo, ó, o Inter eu acho que não vai rolar mais, porque mudou a diretoria, indicaram outro e tal. Eu falei, ah, beleza. Aí fiquei no meu canto, quietinho. Aí em dezembro, o Alexandre me ligou novamente e falou, Eduardo, ó, o Inter realmente não tem nada certo ainda, mas tem uma proposta aqui que é certa. Eu falei, o que que é? Falou, sabe o Vitinho, ex-Corinthians? Eu falei, sim. Ele falou, então, ele está em Portugal, eu trabalhei com ele no Vasco, ele ele rompeu o cruzado lá em Portugal, no Arouca, e eu fiquei lá quase 1 ano com ele, então a gente fez uma amizade muito grande, e ele recebeu uma proposta para ir para a Romênia. Tá tudo certo, é 100% certo. Sim. E ele me chamou para ir, porque ele está com medo de ir lá não ter fisioterapeuta e tal, e eu falei que não poderia ir naquele momento, e que indicar uma pessoa de confiança. Nesse meio, na área esportiva, a gente, indicou, eu já fiz algumas indicações também. Isso é muito bacana. Eu estou vendo você falar aqui. Cara, se todo meio fosse assim, apesar que na área de vocês, encontrar pessoas para você fazer indicação que toca o futuro do atleta, Sim. né, são indicações assim de muito peso, né? Eu acredito que você fez indicações também, já te indicaram algumas vezes, mas não pode errar, né? Não pode errar, não pode errar. E aí, eu falei, pede ele para ele me ligar. Aí o Alexandre, pode deixar que ele vai te ligar hoje ainda. Aí, nesse meio tempo, eu já liguei para a mãe do meu filho, sou separado hoje, mas graças a Deus nos damos muito bem. Liguei para meus irmãos, falei com meu filho, falei, olha, pintou isso aqui e eu vou, tá? A pessoa, não, vai sim, não sei o que e tal. Eu estava lecionando de novo, tinha voltado a lecionar, estava na Unipac, aqui em Minas. E aí, ele falou, ó, Eduardo, dá certo, tá? No iniciozinho de janeiro, eu já te mando a passagem e você vem. Falei, tá bom. Eu falei, onde? É Bucareste, que é a capital? Ele, não, é numa cidade chamada Constance. Falei, tá bom. Aí desliguei o telefone, entrei na internet, uma cidade simplesmente maravilhosa, banhada pelo Mar Negro, uma coisa linda, linda, de cinema. Apesar de ficar ali abaixo da Ucrânia, que está em guerra, mas a Romênia é tranquilo. Muito tranquilo. Aí eu já estava com aquilo na minha cabeça, já pesquisando cidade, pesquisando tudo, língua. Enfim, aí chegou Natal, eu mandei mensagem para ele desejando Feliz Natal e falei, e aí, Vitinho? Ele falou, não responderam ainda. Réveillon, mesma coisa. Aí no iníciozinho de janeiro, ele me mandou uma mensagem e falou, Eduardo, infelizmente não vai acontecer mais. A proposta que me fizeram, que eu aceitei na hora, quando chegou para assinar, era tipo 5, 6 vezes menos. Eu não assinei. E o meu contrato aqui em Portugal terminou. Então, eu troquei de empresário, tá? E o meu empresário atual tem uma relação muito forte com a SAF do Pouso Alegre e do Atletique, em Minas. E ele falou que precisa que eu tenha a minutagem. Ele não vai conseguir me colocar em nenhum clube grande no momento, mas para eu fazer minutagem, para aí sim fazer a ponte para um clube grande do Brasil ou voltar para a Europa, que é a intenção dele, né? Aí ele optou por Pouso Alegre, por ser perto de São Paulo. Sim, né? Ele é de Guarulhos. Às vezes, quando a gente fala de Pouso Alegre, as pessoas falam muito de Belo Horizonte, mas a gente está mais próximo de São Paulo muito mais. do que da capital, eu não BH, né? Também, E aí, inclusive agora está em trânsito, começa amanhã contra o Água Santa, lá em Diadema. Mas, enfim, ele falou, Eduardo, então eu vou para Pouso Alegre num primeiro momento, talvez depois para o Atletique, e aí a gente faz uma ponte. Te interessa? Eu falei, sim, cara, estou com saudade de trabalhar com futebol, vamos sim, topo. Aí vim,
Começamos a trabalhar aqui, mas lesão. Teve uma lesão no pubis, uma ostite púbica, que é uma das lesões assim que a gente mais teme no futebol, que é de difícil recuperação, né? Uma ruptura parcial no adutor direito. E aí parou. A gente começou a tratar e tal. E nesse meio tempo ainda foi descoberta uma hérnia inguinal, que a gente chama hérnia do atleta, né? Quando o intestino ali dá uma... E aí ele pediu permissão para ir a São Paulo, conversar com um médico de confiança dele. Foi a São Paulo, o médico falou, ó, lá no Corinthians está tendo muito hérnia inguinal, que os atletas não estão operando e evolui para ostite púbica. Então, eu tenho operado, e todos que eu tenho operado, a hérnia inguinal, a ostite púbica, depois de tratada, não volta mais. Sim. Aí ele optou pela cirurgia, mas o Pouso Alegre falou que preferia que ele operasse aqui em Pouso Alegre, não lá em São Paulo. Aí nós voltamos de São Paulo, ele operou aqui, iniciamos a reabilitação, está zerado, graças a Deus, já voltou a treinar tem 2 semanas. Bacana. E não acredito que jogue amanhã, falta de ritmo e tal, mas no próximo já vai jogar. E aguardar os próximos dias, aí, próximas semanas, para ver o passo adiante, né? Se vamos para o Atlético, depois para um clube grande, se volta para a Europa, se vai para... não sei. Sim. Futuro a Deus pertence. Bom, pelo pouco que você contou para a gente aqui, vai ser uma surpresa novamente. E a gente falou bastante das suas experiências aqui, mas vamos falar também do lado pessoal, né? O profissional, a gente entende que você é um profissional acima da média, as experiências geraram esse grande profissional que, inclusive, leciona, né? E forma outros profissionais. Mas do lado desse profissional também tem o cara, né? Tem o Eduardo Pessoa, sim, pai, né? E que sente saudade de casa, que sente saudade do feijãozinho, sim, do Brasil, né? Como fica a tua cabeça assim? Pelo pouco que eu vi, cronologicamente, a gente vê as mudanças muito rápidas, né? Em resumo, dorme na França, acorda em Dubai, futebol, né? Vai para a China, e a gente vê que isso também é a rotina do atleta, e o fisioterapeuta é o cara essencialmente existente na vida do atleta de alta performance e com bons resultados. Sim, sim. Né? Como fica a cabeça da pessoa, né? Do Eduardo Pessoa, vivendo... Muitas pessoas me perguntam em relação à distância, né? Sim. Eu tenho um problema só desses anos todos aí, que é a distância do meu filho. Sim. Marca muito. Como é o nome do teu filho? Guilherme. Ainda aproveitar e deixar um abraço pro Guilherme. Beijo, meu lindão. Hoje já com 16? 16 anos, faz 17 agora em julho. Ele tem interesse pela área, pelo esporte? Como está a cabeça dele? Na profissão, ele, inclusive, na época, ele fez um teste, a gente fez um teste no futsal do Vasco, sub-7. Ele passou, sim, só que o treinamento era em São Januário, no período da aula dele. Sim. Aí eu conversei com a mãe e falou, não, prioridade é a escola. Aí passou. Eu sei que, no fundo, ele quer. Ele sim, tem essa vontade. É muito bom jogador, muito bom jogador. Não joga em clube, não entrou, não fez peneira, não fez nada. A gente optou pelos estudos, enfim. Mas só um minutinho para uma cena que me marcou muito. Lá em 2011, quando eu fui para a França tratar do Henrique, né, que eu fui para ficar 3 semanas e fiquei 4 meses e 10 dias. Sim. O Guilherme era muito pequenininho. Eu estava muito acima do meu peso, muito, muito, muito. Aí lá no dia a dia comecei caminhando, correndo 1 quilômetro, 2. Eu emagreci muito em 4 meses, muito, muito, muito. E aí, quando eu retornei, né, eu cheguei no Galeão, no aeroporto, ele me viu assim, ele não me reconheceu. Sim. Aí ele escondeu atrás da coxa da mãe e ficou lá com medo de mim, porque não me reconheceu. Sim. Isso, nossa, isso doeu. Doeu. E aí depois, mesmo com ele maiorzinho, né, essa distância me machuca. Hoje, não digo nem tanto, mas... E hoje tem a questão da tecnologia que ajudou bastante, né? Sim. Você pode fazer uma videochamada e tal, e ver a pessoa ali. Exatamente. Acaba, assim, amenizando, né? Não tira a dor, a distância em si, nós somos 4 irmãos. Tem o Luiz mais velho, a Fernanda, eu e a mais nova, a Raquel. Somos muito unidos, graças a Deus, minha família é abençoada. Que legal. Mas eu sei que eu tenho uma diferença deles muito grande. Eles são muito próximos, assim. Sim. Tipo, um todo dia vai na casa do outro, e nos meus pais e tal. Sim. Eu sempre fui o mais, apesar de termos o mesmo amor um pelo outro,
eu não tenho problema com distância. Sim. Eu posso ficar 2, 3 anos sem vê-lo, sem ver meu pai e minha mãe, que eu fico de boa, fico Sim. tranquilo. Eles não conseguiriam isso. Então, a parte da distância não é o problema para mim. O problema era o meu filho, a distância do meu filho. Sim. Que hoje, graças a Deus, tanto que na época que teve essa proposta para a Romênia, a primeira pessoa que eu entrei em contato foi ele. Ele falou, pai, vai ser muito bom, vai ser legal para caramba. E ele tem muito orgulho, né, de saber da minha história. E é legal isso nele, né? Porque ele sabe, na verdade, se ele fala isso, é porque ele sabe que você ama o que você faz. Sim, né? sim. Ele sabe que é Então, importante para mim. E os amigos também da escola falam, pô, teu pai tratou do Renato Augusto, teu pai fez isso, então ele... Para ele é bom também. Muito bacana. A parte profissional, né? A gente falando das distâncias e tudo mais, mas tem a parte profissional, lecionar, né? Trabalhar com outros profissionais. Eu acredito que é necessário fazer discípulos, igual o Filé, né? Fez, além de você, alguns bons profissionais na área, você tem também essa responsabilidade. Tenho. Né? Eu tenho muito orgulho de ter sido, seja supervisor de estágio ou professor, de alguns profissionais que hoje estão aí. Por exemplo, o Bruno Maziotti, que é um dos melhores fisioterapeutas aí do mundo, que eu citei ele aqui algumas vezes. Na época da clínica, assim que eu me formei, que o Filé me contratou, ele era estagiário, ele foi meu estagiário. E hoje está aí, voando. E outros. Fernandinho, que é Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, fisioterapeuta, excelente, se não me engano, está no Osasco Clube. Márcio Pugler, fisioterapeuta do Flamengo. Nossa. Você falou um negócio aí, me abriu uma dúvida aqui. Você tratou a área de futebol, você teve, assim, relação com outro esporte também, além do futebol? Não. Um paciente ou outro. Sim. Mas realmente o futebol foi acabou ficando ali. Eu me concentrei mais ali. Porque você acaba... Eu até te confessar uma coisa. Até o 5º período da faculdade, na minha cabeça eu tinha certeza absoluta que eu ia para a área de neurologia. Tá certo. Inclusive eu tinha preconceito com quem era da ortopedia. Sim. Mas que a da ortopedia não quer estudar e tal. Eu tinha Aí quando eu pintou essa oportunidade para fazer a prova que eu fiz, aí dali foi amor à primeira vista, assim. Então... E você deu muitas alegrias, né? Já deu muitas alegrias às pessoas, mesmo ela não sabendo, né? Porque quando o cara vai lá e tem um bom resultado em campo, faz o gol e tudo, aquilo ali é um pouco parte do seu trabalho também, né? Com certeza. É o que eu falo, nós ficamos ali nos bastidores, ninguém vê, né? Mas... É uma profissão, assim, maravilhosa. Eu amo a minha profissão. Não tinha ideia do que eu ia fazer quando eu saí do ensino médio. Não tinha a menor ideia. Sim. Aí um tio meu, que era médico, falou, cara, faz fisioterapia, que é a profissão do futuro. Aí eu fui pesquisar, não sabia nem o que era. Sim. E estou aí. Muito legal, viu? A gente entende também, assim como eu falei agora há pouco, é preciso fazer disciplina, é preciso fazer profissionais para o futuro. Né? E a sua área é muito bonita, porque eu mesmo, como paciente, eu voltei a andar várias vezes. Eu tive que reaprender. Eu até brincava com o pessoal do hospital, eu falava assim, rapaz, eu andei a vida toda. Fiquei 10 dias em coma, esqueci como é que anda. Né? E a forma com que eles trabalhavam comigo, né, e tudo mais, às vezes eu falava assim, cara, esse cara tá doido, não é possível que eu vou fazer isso e cara, sempre funcionou e era aquele amor ali, né? Sim. O meu resultado era o resultado deles e eu vi eles vibrando com isso. Essa responsabilidade de ter, né, de formar, de trazer outros profissionais para esse momento, você carrega também. Sim. E você tem algumas coisas também, né? A gente estava conversando nos bastidores, tem um curso seu, sim, inclusive à disposição, tem alguns, né? Alguns. Nessa área que muito provavelmente vão fazer desses profissionais terem diferenciais acadêmicos, profissionais, que pode mudar a realidade dele. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como que foi que nasceu a ideia? Pô, vou gravar um curso, vou desenvolver algo, né? Então, a minha base sempre foi a anatomia humana, né? Eu entrei na faculdade, primeiro período fiz anatomia 1, e no segundo período, quando eu fui fazer anatomia 2, o professor me chamou, falou, vi que você ama anatomia. E antes de entrar na faculdade eu tinha pavor, falei, gente, vou ter que mexer em cadáver, nem imaginava.
Aí eu falei, não, eu aceito ser monitor do primeiro período, sim. Sim. Aí quando eu passei para o terceiro período, ele falou, continua no primeiro e no segundo? Anatomia 1 e 2? Eu falei, continuo. Resumindo, eu fiz a minha graduação toda como monitor de anatomia. Sim. Então, quase 10 anos, quase 5 anos dentro do laboratório, fazendo as minhas disciplinas, mas lá. E, por coincidência, o então professor, que era o Jorge Teixeira, tinha sido professor do Newton Petróleo Filé na Castelo Branco. Sim. Então, ali que começou a transição do... Tipo assim, ó, o Filé falou, além da clínica, você vai lecionar, que o Jorge fala muito bem de você. Então, a minha base foi a anatomia humana. Sim. Que, se não souber anatomia, você não faz É a nada. base. Não dá. É a base Né? de tudo. Aí, dali, eu fui desenvolvendo cursos na área de terapia manual, porque eu acho que muito se perdeu na profissão isso aqui. As mãos. Tem colegas aí que eu tenho vergonha. Uhum. Bota lá o paciente no choquinho, deixa ele lá, tchau. Não existe isso, não existe. Então é mão. Fisioterapia, a base é a mão, terapia manual. Então tem o curso nessa área de terapia manual, né? Técnicas com cinto, que é uma coisa assim que, se não fosse isso... É inovador, né? Essa técnica com Na cinto. verdade, não é tão novo assim, não. Tem mais de 20 anos. Mas foi deixado. Só que são cursos que são vendidos aí muito caros. E é uma técnica de fácil execução. Então, já estou com um projeto de montar um curso de terapia manual, incluindo cinto de terapia manual. Que legal. Que vai de forma muito acessível. Não precisa colocar um valor exorbitante. Dá para fazer. Uhum. E tem um, que esse é o que mais assim, me dói um pouco, porque eu não sou uma pessoa que sei me vender, que sei... Sim. Falar de mim, né? A primeira vez que eu estou expondo aqui a minha vida profissional. E olha só, a gente tá trazendo você aqui, e nesse pouco tempo que a gente falou aqui, e eu tenho muita certeza disso, porque eu conheço muito bem o público, né? As pessoas não imaginam, né? Elas não têm ideia das histórias. Tanto é que o quadro aqui chama Conectando Histórias exatamente por isso. Porque quem senta aqui... geralmente tocou, vai tocar a vida de outras pessoas e não tem nem ideia com a história delas, né? O próprio Vitinho. Nunca tinha ouvido falar do meu nome, quando o Alexandre me indicou. Aí eu conversando com ele por telefone, falei, ó, a última experiência agora foi na China com o Renato e tal. Ele, obviamente, ligou pro Renato, que ele jogou com o Renato Augusto no Corinthians. E o Renato falou, pô, o Dudu, tá, e falou bem pra caramba de mim. Então, ele mesmo, ele tá conhecendo a minha história agora. Que diariamente a gente vai conversando, eu vou contando para ele. Mas, enfim. E tem uma outra coisa que é uma carência absurda na área de fisioterapia desportiva e ortopedia, que é interpretação de imagem radiológica. É isso que eu queria que você tocasse. Nossa, é uma coisa assim... Eu vejo assim, entender, interpretar aquelas imagens ali é tão importante quanto laudar. E a gente trouxe aqui na conversa aqui, aquilo ali, se não souber fazer, você pode cometer falhas que para a vida de uma pessoa, né? De um atleta, de uma pessoa comum. Então, a importância de saber interpretar aquilo ali é essencial para a vida do profissional. E você tem, né, com a experiência, expertise ali dentro da área, você tem aí um curso que ensina, né, a trabalhar com isso. Eu me lembro, o primeiro dia que eu me apaixonei por isso, a gente estava lá na Físio Barra, na verdade, na Clínica Escola da Estácio, que o Filé era o diretor já, fez uma parceria com a Estácio. Ele me chamou e falou, Eduardo, vem aqui no consultório. Eu entrei lá, ele fez um teste que a gente chama testes Gaveta e Lachmann, para ver a integridade do ligamento cruzado. Sim. Aí ele falou, viu que deu positivo? Falei, vi e tal. Falou, já viu uma ressonância com ligamento rompido? Falei, nunca vi. Na minha época, né, de formado ali, a ressonância estava começando. Aí ele me mostrou, e eu já era professor de anatomia, eu vi no exame exatamente o que eu via na peça cadavérica. Falei, gente, isso é fascinante. Aí comecei a estudar muito isso. Fiz uns 10 cursos, 2 ou 3 foram muito bons, o resto... Mas valeu também, que eu vi que o que não é para aprender. Né? E agora, no período de pandemia, alguns amigos chegaram para mim e falaram, Eduardo, está em período de todo mundo fazendo live. Faz umas lives, cara, para você botar o teu nome, ninguém te conhece, tua história e tal. Eu fui fazendo algumas lives e me falaram, outra coisa, tem muita gente dando curso online, gravando curso e botando naquela plataforma Hotmart. Por que você não grava um curso de imagem, cara? Eu falei, vou fazer isso. Na pandemia, não podia fazer nada. Comecei a gravar. Se eu não me engano, são 23 módulos. Eu gravei tudo meia hora, tudo explicadinho.
Mas do básico... É o cara pegar o negócio pronto, já mastigado. Né? Exatamente. É de ver a imagem, eu comparo uma imagem, por exemplo, uma radiografia, o que é uma imagem íntegra e o que é uma imagem com uma lesão. Uhum. Ressonância magnética, a mesma coisa. Tomografia computadorizada, a mesma coisa. Então, tive esse trabalhão de gravar, gravei, botei na Hotmart, só que eu te falei, eu tenho esse problema. Eu não sei fazer propaganda, não conheço nada de marketing, o curso está parado. Está lá na Hotmart paradinho e espero realmente até depois desse momento aqui que a gente possa, né? Sim. E tem um outro, que esse eu gravei com o meu primo, esse de imagem foi uma coisa amadora, mas que acabou ficando profissional, porque as imagens são do computador. Sim. Então, deu para gravar tranquilamente. E tem uma outra área, dentro também desse universo de anatomia, chamada anatomia palpatória. Uma coisa é eu identificar uma estrutura na peça cadavérica. Outra coisa é identificar em você. Sim, colocar a mão ali. Eu tenho que saber em você. Eu vou tratar de você. Né? E você bota aí de 10 fisioterapeutas, 8, 9 tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Chegar para alguém, palpa ali o tendão do supraespinhoso. Não vai ficar aqui procurando e não vai achar. Aí o meu primo, que também é fisioterapeuta, o Rodrigo Rabotini, falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos investir uma grana, a gente aluga um estúdio e vamos gravar um curso de anatomia palpatória. Falei, vamos embora. Aí contratou um cara, profissional também, que filmou. Meu filho, em grande parte do curso, foi cobaia, foi modelo. Sim. Aí câmera de cima, câmera do lado, a gente montou o curso, deu muito trabalho. Está lá na Hotmart, parado. Sim. É porque uma vez que as pessoas não entendem a importância que você, né, Eduardo, tem para o esporte, para a profissão, né, e tudo mais, e que está ali, e eu tenho certeza, não vi o valor lá, mas deve estar muito abaixo do que está oferecendo lá. Eu não vou nem falar aqui, porque eu tenho vergonha. E aí a pessoa não tem noção. É aquele negócio, tem um experimento social que eu acho incrível, que eles pegam um violinista, né, de fama mundial, com um violino, né, de não sei quantos milhões, avaliado em não sei quantos milhões, um Stradivarius lá e tal, e coloca ele para tocar no metrô. E o cara tá lá tocando toda a sinfonia e tal, e o pessoal nem aí para ele. Na noite seguinte, ele estava tocando no maior, né, teatro lá da cidade e tudo mais, e o pessoal pagando não sei quantos mil para ver. Então, aí vem a reflexão, né? Não é o que você faz, é onde você faz. Sim. Né? E de que forma as pessoas te veem no momento que faz. Porque ali qualquer pessoa com um pouquinho mais de percepção ia falar, cara, isso aqui é bonito demais. Deixa eu parar aqui, né? Vou perder o metrô, depois eu pego outro. Mas deixa eu parar, deixa eu apreciar. E lá na Hotmart é basicamente o seu metrô, né? E as pessoas não entenderam ainda o que está, né, à disposição ali. E o nosso papel aqui, inclusive, é esse, né? É mostrar pessoas como você, mostrar um pouco da sua história e um pouco desse conhecimento, porque através de você vem aqui para essa mesa um legado que sai lá do filé, né, do próprio Newton, né, e vem através de você e tantos outros por aí. Mas hoje a gente tem você aqui sentado nessa mesa e as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. Por isso o nome do podcast, né? Conectando essas histórias e trazendo um pouquinho das pessoas que se alegraram com a Copa, né? Com cada gol, né? do Ronaldo, saber que você estava ali, né? Pessoas que se alegraram com histórias aí como do Renato Augusto e tantos outros atletas que não seriam, né? Quem são se não fosse o fisioterapeuta, a pessoa ali dedicada ao rendimento deles, né? Sim. E eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, estar aqui nessa mesa. E como que a gente poderia hoje, né, o Eduardo, se você pudesse fazer hoje um convite para as pessoas para buscarem esse material, né? Onde está lá na Hotmart? Depois a gente vai projetar isso, é lógico, né? Mas o que a pessoa ela traz para a vida profissional dela através dos cursos que tem hoje à disposição lá no Hotmart? Hoje são esses dois.
interpretação de imagem radiológica ortopédica, Uhum. né? E o outro de anatomia palpatória, esse em parceria com o meu primo, como eu falei, esses dois estão disponíveis lá, tá? Já dando aqui, já adiantando um assunto. Tem um que já está aqui na minha cabeça, que eu já era para ter feito isso há muito tempo, mas o tempo vai passando e, enfim. Uhum. Por exemplo, você chega para mim com um diagnóstico, inclusive, a gente tem um problema com diagnóstico grande com alguns ortopedistas, né? Eu até falo para os alunos às vezes, vocês já receberam o diagnóstico de lombalgia? Ah, já. Então, por que o cara precisa ir no médico? Porque algia, dor, lombar. Uhum. Por que ele precisa ir no médico para o médico dizer que ele tem dor na lombar? Ele sabe. Ele Isso já não é sabe. diagnóstico, isso é sintoma. Uhum. Começou errado. Então, na nossa área, tem o que nós chamamos de testes ortopédicos. Então, você vai chegar lá com esse sintoma de lombalgia, que não é diagnóstico, coisa nenhuma. Uhum. Eu vou solicitar os exames de imagem para ver alguma coisa, que eu queira uma discopatia, enfim. Uhum. E eu vou fazer o teste ortopédico. São milhares de testes. Outro diagnóstico que vem absurdo. Tendinite no ombro. Uhum. Ombro é isso aqui tudo. Esse tem é vários comum. tendões. Qual tendão está inflamado? Será que é tendão mesmo ou é uma bursite? Não sei. Eu tenho que fazer o teste ortopédico. Uhum. Porque o exame de imagem é fundamental. Mas na nossa realidade no Brasil hoje, um paciente tem condição de pagar uma ressonância magnética? Difícil. Dificilmente. Hospital público, esquece, né? Então, nós vamos para onde? Teste ortopédico. Então, tem milhares de testes ortopédicos para o ombro, cervical, cotovelo, punho, o corpo humano inteiro. Uhum. Então, esse é o próximo projeto. Gravar um curso bem detalhado de todos os principais testes ortopédicos. Isso em breve vai sair, já está no forno. Legal. E a gente fica muito feliz que você está se preocupando com isso, porque se tem uma coisa que rouba a paz e o sono de alguém é dor, né? Sim, sim, sim. Né? Eu lembro do meu pai, né? Na época, meu pai caminhoneiro, né? E muito tempo sentado e tudo. E ele reclamava muito de uma dor muito aguda, né? Aqui próximo do quadril. Sim. E aquilo, eu sofria de ver ele com dor, porque assim, era uma dor alucinante, assim, né? E saber que tem pessoas que se preocupam, né, em trazer essa melhor condição é essencial, viu? E o que eu comentei também hoje aqui durante o podcast, o tal do cinto de terapia manual, que eu Uhum. também vou gravar um curso. Tem vários exemplos para dar, mas eu vou citar um só que aconteceu ano passado. Uhum. Eu ministro uma pós-graduação em Juiz de Fora, né? Alguns modos de interpretação de imagem e de terapia manual, de membro superior e inferior. Aí tem um ex-aluno, me mandou uma mensagem, falou, Eduardo, eu sou fisioterapeuta aqui do JF Vôlei, que disputa o Brasileirão e tal, Uhum. e a gente está com um atleta aqui com hérnia de disco, e ele, às vezes, no treino, falha, tem que sair, não consegue. Uhum. Eu falei, cara, eu estou indo para o Juiz de Fora, eram 3 semanas antes. Eu falei, estou indo tal dia. Uhum. Aí eu falei, durante a minha aula, você leva ele lá, até para os alunos verem. Aí levou 2,10 metros. Falei, nossa senhora. Ela chegou lá meio claudicando. Falei, cara, sente o quê? Eu vi a ressonância, realmente tinha uma hérnia ali, L4, L5. Uhum. Ele falou, cara, irradia do glúteo, posterior de coxa até a panturrilha. Então fica tudo dormente e eu não tenho força. Falei, de 0 a 10, hoje, agora, nesse momento, como é que tá de conforto? Cara, uns 8. Falei, então vamos lá. Aí posicionei, demora para posicionar o paciente, botei ele na maca e tal, posicionei o cinto, fiquei uns 20 minutos com ele fazendo a técnica do cinto. Os alunos olhando, aí depois de uns 20 minutos, levando 2,10 metros. Difícil, porque a técnica do cinto a gente consegue com um paciente muito alto, mas é mais difícil. Sim. Falei, levanta agora. Aí levanta, falei, dá uma andada. Não estou sentindo. Falei, tenta dar uma trotadazinha. Falei, de 0 a 10. 0. Sinto formigar mais nada, acabou. E ele tem uma hérnia de disco, isso eu costumo falar. A hérnia de disco só tem um tratamento. Cirúrgico. Ponto. Mas como é que ele melhorou? Eu aliviei os sintomas. Então, dá para você viver com uma hérnia de disco com os sintomas diminuídos ou mesmo assintomático. Isso é possível. Foi o que aconteceu com ele. Entra em contato com esse ex-aluno direto, fala, Eduardo, de vez em quando ele reclama um pouquinho, eu vou lá com o cinto e pum, reposiciono, ele está aí jogando. Não é uma questão de milagre, é uma questão de conhecimento. Exatamente, é técnica. Muito bom, muito bom. Eduardo, deixa aí seus contatos, redes sociais para todo mundo que vai assistir, né? Todo mundo que está assistindo e que vai assistir.
Eu acredito que foi uma conversa muito produtiva, foi um prazer enorme te O prazer conhecer. foi todo meu. Né? O Carlinho está sentado ali, que é o cara da mágica aqui. Eu tenho certeza que já aprendeu, né? E daqui para frente ele já vai saber como que ele faz quando estiver mancando aí, né? Então, eu no ano retrasado, eu tinha um Instagram muito produtivo, vários vídeos pequenos falando sobre técnicas de tratamento, de interpretação de imagem, mas hackearam, eu perdi tudo desse Instagram. Foi um balde de água fria, porque eu nunca fui de rede social. Eu tinha uma pessoa, prima de um grande amigo meu, que me assessorou para montar essa rede social, mas eu perdi tudo e desanimei. Agora eu estou voltando devagarinho. Recomeçando. Recomeçando, e realmente eu vou partir para cima. Que é Eduardo Retondaro Físio, tá? Meu Instagram, tá? E a partir dessa rede social é que eu quero realmente divulgar o meu trabalho, o meu material. Perdi muitos anos da minha vida sendo deixado de lado. Sim. E passou. E a rede social, essa grande vitrine que a internet dá, né? A gente precisa colocar lá e precisa aparecer, né? A partir desse momento, eu acredito que quando soar o seu nome, as pessoas vão ligar o nome à história, né? Se Deus quiser. E esse trabalho vai aparecer cada vez mais, principalmente, não só na vida dos atletas, mas eu acredito que tem muitos profissionais, inclusive, eu quero deixar aqui uma oportunidade em aberto. A gente tem 3 ou 4 faculdades em Pouso Alegre, né, que tem cursos na área de fisioterapia. Pô, o que aconteceu que eles ainda não te procuraram, né? Pô, então, nem que for para juntar a galera e falar assim, Eduardo, pelo amor de Deus, vem aqui, senta aqui, né? Dá uma aula aqui, fala de alguma coisa, porque o que você tem para oferecer, cara... É a questão que eu falei, a falta de atitude da minha parte mesmo. É uma coisa que meu filho me cobra. Fala, pai, eu falo de você, às vezes, na escola para os meus amigos, e eles falam, mas nunca vou falar do teu pai. Eu tenho que mostrar foto, vídeo, que eles não acreditam. Uhum. Aconteceu isso agora, quando eu cheguei em Pouso Alegre. Tinham 2 fisioterapeutas lá que não estão mais lá, que eu me apresentei e tal. Aí o Vitinho falou, pô, eles não sabem quem você é, não te conheciam ainda. Aí eu fui contando um pouquinho da minha história, eles foram na rede social, foram na internet, falaram, caraca, tu já trabalhou com fulano. Falei, nunca tinha ouvido falar no meu nome. Mas isso acabou. Acabou agora, né, Eduardo? Vamos para cima e obrigado pelo papo aqui. Tenho certeza que a gente está começando aí a contar, aqui no Conectando Histórias, começando a contar a sua história, que é uma bela história e que vai trazer muitos benefícios, não só para atletas, mas para pessoas comuns como eu, como o Carlinhos ali atrás. E vai mudar a história de muita gente aí. Obrigado, Eduardo. Se Deus quiser, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer mesmo. Obrigadão. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.